Pode sentar, queridos. Quantos estão felizes essa noite? Glória a Deus. Hoje nós vamos ter batismos. É um dia de alegria. Então dá uma salva de palmas mais forte para Jesus, porque a obra é Ele quem faz. Nós só somos instrumento dessa obra maravilhosa que muda o destino. Amanhã nós teremos como família de fé um casamento, estaremos celebrando um casamento. Os irmãos têm uma parte que está envolvida nos preparativos, por isso tem pessoas aí faltando. Eu digo que o casamento é a segunda decisão mais importante que você toma na sua vida. É a pessoa que você escolhe para você passar toda essa caminhada aqui na Terra. Mas a primeira decisão mais importante que você toma é a decisão de seguir Jesus. Porque essa não muda só a sua vida aqui, mas ela muda a sua vida eternamente. Então, hoje, nós vamos presenciar pessoas que decidiram caminhar com Jesus e viver eternamente com Ele. Isso é o motivo de nós celebrarmos como igreja. Amém? Sejam muito bem-vindos, você que está nos visitando pela primeira vez. Nós somos a Zion. Nós gostamos de dizer que somos uma igreja simples, na maneira que nós conduzimos todas as coisas. Somos uma igreja profunda na palavra e profunda no relacionamento. Então, você vai ver aqui uma igreja que ama a palavra de Deus, ama expor as Escrituras. Então, você não vai ter, tá bom, uma pregação coach. Então, eu deixo para os outros lugares, né, para você ir conhecer. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. E nós somos uma igreja missional, uma igreja que ama impactar a comunidade local. Nós temos diversos trabalhos. Aproveito para dar a notícia para a igreja que nós fomos aprovados no Food Bank. Então, dentro de algum tempo, nós já estaremos fazendo as nossas distribuições de cesta de alimento. Isso é uma das formas que a gente tem de abraçar a comunidade, dizer bem-vindo à comunidade. Eu aproveito porque tem pessoas novas aqui para dizer que nós temos um projeto chamado Projeto Recomeçar. Esse projeto dá as boas-vindas para as pessoas que estão chegando aqui em Orlando. Então, tem diversas formas que nós ajudamos. Uma delas é carinhosamente presentear a pessoa, a família, com um kit, um enxoval de casa nova. Então, isso é uma das coisas, né, dos projetos que Deus colocou em nosso coração. Você pode ver o link nas nossas redes sociais. Então, procura lá se você conhece alguém que está chegando aqui e que precisa desse apoio, precisa desse abraço. Não precisa ficar aqui na igreja não, tá? A gente libera a pessoa para seguir e ir para outro lugar se ela quiser. Mas nos dá a oportunidade de nos apresentarmos, darmos um abraço e dizer quem somos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer com mais pressa do que eu faço. Hoje não tem poesia, hoje não tem piada, hoje não tem história para começar. Vamos logo para a palavra de Deus, tá certo? Nós estamos na série de mensagens, estamos fechando hoje, encerrando hoje a série de mensagem Levante-se e Ande. Essa é a nossa série de mensagens acabando hoje. A partir da próxima semana, já estamos em junho, começamos uma nova série de mensagens. E só para te dar uma noção daquilo que nós vamos falar, o título da mensagem de hoje é Do Vazio à Alegria. Você acha que as pessoas têm andado de maneira buscando preencher o vazio que tem dentro de si com as diversas coisas e diversos entretenimentos que esse mundo oferece? Você acha que em 2025, esse mundo que nós vivemos, as pessoas estão vazias? Elas buscam algo que elas não estão encontrando, estão buscando, inclusive nas religiões, algo que elas precisam para preencher a sua alma, preencher o seu espírito. Então, esse é o tema do vazio à alegria. Eu quero convidar vocês a ler comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto que está em Atos 8, dos versos 26 a 39. Vocês podem, vai estar aí projetado. Vamos ler juntos. Eu estou na versão NVI, tá bom? Vamos ler juntos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul,
para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado à sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos como tua família, Senhor, como comunidade de fé, e estamos precisando ouvir a tua voz, porque a tua voz nos guia, nos exorta, nos encoraja, nos consola, nos traz paz, nos dá um espírito receptivo, um coração e uma mente voltados a aprender mais de ti. Tantas vezes nós somos submissos a essa palavra, e sempre vemos que ela é inesgotável, sempre fala conosco, sempre tem algo novo, algo que transforma a nossa alma, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma a nossa história, e transformando a nossa história, transforma a nossa família. Transformando a nossa família, transforma o lugar em que nós trabalhamos, transforma a comunidade, transforma nações. Não há limites para a tua palavra. A tua palavra é santa, é imutável e, ao mesmo tempo, é tão contemporânea. Fala conosco hoje, em 2025. Abre o coração dos meus irmãos para serem receptivos a essa palavra e que ela caia como uma semente que vai produzir muitos frutos para a tua glória. É assim que nós oramos, é assim que nós já agradecemos pela obra que o Senhor fará nesse lugar, porque nós cremos que quando a tua palavra é pregada, o ambiente muda, vidas são transformadas, as pessoas saem diferentes. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui. Elas receberam um convite vindo de uma pessoa, ou de um Instagram, ou porque elas já têm o hábito de vir à casa do Senhor. Mas eu creio que foi o Senhor que as trouxe para esse lugar, para esse tempo e para ouvir essa palavra. E é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Se você crê também, diz um amém aí bem forte. Amém, glória a Deus. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, e eu costumo dizer, assim, alinhado com alguns comentaristas bíblicos, que era melhor dizer que são atos do Espírito Santo de Deus, porque o livro de Atos, escrito pelo médico Lucas,
como uma continuação do seu evangelho, o evangelho de Lucas. Então, no original não existe essa divisão entre o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Isso é algo para nós, para a igreja mais contemporânea, na medida em que a Bíblia foi colocada em livros e capítulos e versículos para facilitar o nosso manuseio, a nossa aprendizagem. Lucas escreve sobre o começo da igreja, quando Jesus já tinha ido aos céus, quando o Espírito Santo batiza a igreja, e essa igreja é chamada a pregar as boas novas do Evangelho de Deus, não só onde ela estava ali localizada em Jerusalém, mas indo para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. E desde já eu quero dizer para você que a missão ela continua a mesma. A missão é a mesma, não mudou nada. Nós acabamos de fazer um Conheça Zion, que é um tempo que nós fazemos para apresentar aos novos a igreja. E a missão que o Senhor nos entregou é exatamente a mesma. A missão da Zion é fazer discípulos. Então, eu quero dizer para você que se você é cristão, você é de outra comunidade, eu sei que tem pessoas aqui que é de outra comunidade, a missão lá é a mesma. Ou pelo menos deveria ser. Deveria ser fazer novos discípulos de Jesus, não novos discípulos de um programa, não fazer novos discípulos de uma placa de igreja, mas fazer novos discípulos de Jesus. E o livro de Atos vai nos mostrar essa igreja cheia do poder de Deus, porque o Espírito Santo cai naquela igreja, e aquela igreja fica cheia do poder de Deus, e aqueles apóstolos e aqueles discípulos vão caminhando ali em Jerusalém e nos arredores e pregando a palavra de Deus. Acontece que, quando você vai ler os 7 primeiros capítulos, a igreja fica estagnada em Jerusalém. Ela não sai ali daquele lugar, porque é tão bom a gente estar no nosso lugar e na nossa casa, não é? É tão bom ficar só entre nós. Às vezes acontece isso até na igreja, a gente não quer nem convidar alguém, que é tipo assim, ixi, se eu convidar, vou ter que dar atenção, olha que trabalheira. Não é melhor ficar só a gente? A gente tem um na mesa, que não é célula, tá? Porque célula tem outra coisa. É encontro mesmo, a igreja nas casas, a gente chama de na mesa. E, às vezes, a gente fica com esse mesmo espírito. Ah, está tão bom aqui a gente louvando, a gente orando, a gente já pode compartilhar, a gente já está seguro aqui de falar os nossos BO, porque na mesa saem os BO, não é verdade? Na mesa a gente diz coisas assim, a gente vai pegando intimidade e a gente começa a expor quem nós somos, que não somos assim tão lindos e tão perfeitos como nós aparentamos ser, como aparece nas nossas redes sociais. E a gente não quer convidar outras pessoas para aquelas outras pessoas de fora não atrapalhar. E era isso que estava acontecendo aqui. Os discípulos que receberam a ordem de Jesus, eles não querem sair daquele lugar. Eles ficam em Jerusalém. Jesus diz, olha, você quando descer o Espírito Santo, você prega as boas novas em Jerusalém, você vai para a Judéia, vai para Samaria e vai para os confins da terra. Você sabe que hoje existem nações, pessoas que não conhecem o Senhor, que o Evangelho não chegou lá. Não existe, você imagina nisso? Um tempo como esse, com rede social, em que uma notícia acontece lá e a gente já sabe aqui, quase que em tempo real. Os discípulos ficam ali naquele lugar. Só que quando você vai para o capítulo 8 do livro de Atos, que inclusive é o capítulo que nós estamos, acontece algo que, humanamente falando, parece ser trágico. Um discípulo chamado Estevão começa a pregar, incomoda o sinédrio, que é o mesmo povo que levou Jesus ao julgamento, à crucificação. Começa a incomodar, ao ponto de que esse sinédrio tinha um poder de decisão, e ele manda levar Estevão para fora da cidade, para que Estevão fosse apedrejado. E aí surge o primeiro mártir. Não só isso,
Mas a igreja começa a ser perseguida de uma forma nunca vista antes. A igreja já tinha começado a ser perseguida quando Pedro, você lembra dessa história? Nós falamos aqui sobre isso. Cura um paralítico de nascença. O Sinédrio começa a dizer, olha, o pessoal está ficando famoso, esse caminho é a mesma coisa. Começaram a pregar sobre Jesus, coisas miraculosas estão acontecendo, os milagres, os discípulos estão aumentando cada vez mais, está ficando algo incontrolável. Vamos abafar o caso. Agora surge o primeiro mártir, Estevão é apedrejado. Nisso a igreja é perseguida e os discípulos são obrigados, são forçados a se espalharem, a saírem de Jerusalém. Quando você continua lendo o capítulo 8 do livro de Atos, não lemos aqui, mas se você continuar lendo, você vai ver que Filipe, esse que nós acabamos de ler, ele vai para Samaria. Eu vou ler rapidamente, se faltar tempo, eu corro no final. Mas porque é importante. Olha só, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os discípulos de Jesus, aqueles que um dia levantaram a mão e disseram, eu quero que Jesus seja Senhor e Salvador da minha vida, agora, onde eles fossem, se eles fossem na sorveteria, eles estavam lá falando de Jesus. Se eles fossem numa reunião de trabalho, eles estavam falando de Jesus. Eles estavam falando de Jesus, essa era a obra que eles faziam. Porque Jesus tinha mudado a história deles, como não contar? Como não contar como eu era antes de Jesus e como eu sou agora com Jesus? Eu preciso contar o meu testemunho, é isso que eles estavam fazendo. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muito dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Estava tudo dando certo. O ministério de Filipe bombando. É isso que nós chamamos de um grande avivamento. Filipe, alguém que não era um apóstolo, alguém que era um diácono, ele foi chamado, porque era cheio do Espírito Santo, para servir as mesas das viúvas e dos órfãos. Ele estava ali apenas para servir, agora se transforma em um grande evangelista. Está ali no palco de um avivamento, está ali pregando para multidões. E se nós estivéssemos no tempo atual, ia dizer, olha, finalmente chegou o resultado esperado. Você plantou, agora você está colhendo. Olha aí, não é assim que nós vemos ministério? Quanto mais a igreja é grande, cheia de pessoas, nós achamos que a capacidade e a habilidade e o poder de palavras e persuasão está naquele pregador. Os nossos olhos humanos, a nossa forma de enxergar as coisas de Deus é assim. É dessa forma. E Filipe estava um sucesso. Filipe estava no melhor do seu ministério, quando Deus o chama para ir ao deserto. Deus o chama para ir ao deserto. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos, é difícil entender porque Deus faz essas coisas. É difícil entender porque muitas vezes Ele nos mostra o caminho, mas Ele não mostra aquilo que é para nós fazermos, como é que vai ser. Ele não diz o motivo, Ele não diz qual é o objetivo final. Mas aqui nós vemos Filipe respondendo a esse chamado. Ele sai de um lugar onde estava tendo um grande avivamento, e ele era a pessoa que estava à frente, e agora Deus o chama e diz assim, olha, agora vai para uma estrada deserta, e ele vai.
E ele sem titubear, existe essa palavra lá no Nordeste, a gente fala titubear. Existe isso para vocês? É que de vez em quando meu vocabulário ele é nordestino. Tem 10 anos que eu estou aqui, vai fazer 11 anos, mas segue firme. Nordeste, uhul. Ei, aí, ó, encontrei um nordestino aí também. Aqui, meu filho, é uma escuridão, meu filho, que ninguém lê Bíblia, ninguém faz nada. Eu já falei para o pessoal acender essa luz, mas é para pregar assim no escuro, tá bom. Vamos lá. Esse homem, seguidor de Jesus, vai para o deserto. Por que será que ele ouve a voz do Senhor, ouve a voz do anjo do Senhor dizendo vai e ele vai? Porque ele faz parte de um povo que para seguir Jesus negou a si mesmo. Você precisa lembrar disso todos os dias na sua vida. Se você é um seguidor de Jesus, os seus sonhos e os seus desejos e tudo aquilo que é fútil, tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que vai se acabar aqui nessa vida terrena, não é e não deve ser primeiro lugar na sua vida. Porque você já faz parte de um povo que disse não para si mesmo. E agora está seguindo alguém, está seguindo uma voz, está seguindo uma pessoa. Se você faz parte dessa gente que nasceu de novo, que tem um novo coração, que tem uma nova mente, e essa sua mente recebe o comando de uma mente que é maior, que é a cabeça desse corpo, e nós somos membros desse corpo, nós recebemos um comando diferente. E é por isso que a gente diz sim. Eu estava lá em casa, nessa sexta-feira, com uns 35 adolescentes na minha casa. E olha, no final, eles já estavam tomando banho de mangueira e correndo pela casa. E me perguntaram, né, como que você tem paciência para isso? Eu falei, paciência eu não tenho. Mas existe algo maior. Existe algo que eu compreendi. Na medida em que eu quis fazer parte desse povo, chamado discípulos de Jesus, eu já neguei a mim mesmo e agora tudo é do Senhor. A minha casa é do Senhor. O meu carro é do Senhor. Nós não temos nada, é 100%. Agora não tem mais 10% do dízimo. 10% era só para aprender. Assim como é criança, sabe criança? Você vai, não, eu vou 10%. Você tem que dar 10%. Aí você aprendeu a dar 10%? Agora é tudo. Agora tudo é do Senhor. E Filipe faz parte desse povo. Por isso que ele vai. Ele vai sem saber o que ele ia encontrar. Olha só, Deus não promete a ele um púlpito para ele pregar. Deus não promete a ele um palco para ele ser alguém relevante, ser visto, ter visibilidade, ter sucesso. Deus, quando chama Filipe, não promete a ele uma multidão. Diz, vai para o deserto. A única coisa que Deus diz é, tem um caminho. Vai para aquele caminho. E Filipe vai. E lá, ele se encontra com alguém. E esse alguém, a Bíblia diz que é um etíope eunuco. E isso quer dizer muitas coisas. As palavras, elas não estão na Bíblia por acaso. Quando você vai contar uma história, você precisa de alguns detalhes para que a história faça sentido, para que você entenda a profundidade dessa história, a profundidade da obra de Deus. E por isso você precisa se dedicar à palavra de Deus, você precisa de fato estudar para você entender. Você precisa se dedicar a isso. O fato da Bíblia dizer que Filipe encontra um etíope,
está nos dizendo que ele era um estrangeiro. E apesar de ele ter ido adorar em Jerusalém, ele não fazia parte do povo judeu, que era o povo judeu que era considerado o povo de Deus. Então, nós estamos falando de alguém que está fora da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus, antes de Jesus, estava sobre o povo judeu. Estava sobre Israel. Então, quando a Bíblia cita isso, ele está dizendo, olha, esse homem vem de um país africano, lá ao sul do Egito, ele não tem nada a ver com Jerusalém, ele estava indo, ele estava caminhando para adorar a Deus em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. Mas a Bíblia também diz que esse homem era um eunuco. E o eunuco, o termo, tem 2 significados. O primeiro deles é que quando jovem ele foi castrado. Castrado por quê? Porque era uma prática que existia quando quando o homem ia trabalhar em um harém, ou o homem ia trabalhar com os tesouros reais, ele era castrado. E é mais provável que seja esse o caso. Mas o termo também significa que essa pessoa, esse eunuco, era alguém que era um oficial, era um administrador de confiança da realeza, que também se adequa a esse caso. Porque esse homem, a Bíblia vai dizer que era um alto oficial do governo, era encarregado do tesouro da rainha Candace. E Candace, gente, não é o nome da rainha, tá bom? Candace é um título. Como César é um título, como o faraó é um título, não era o nome da rainha, era só o título. Esse homem, ele tinha uma alta posição política. Ele era como, hoje em dia, seria um ministro da Fazenda. Ele tinha acesso a recursos, ele era um homem rico, um homem de posses. A palavra nos mostra que ele tinha o seu próprio carro, a sua própria carruagem. Não só isso, mas ele também tinha um rolo do profeta Isaías, e não é como, aquele tempo não é como o tempo de hoje, que você pode comprar Bíblias. Para você ter acesso a uma escritura, você precisava ter muitas condições. Então, nós estamos diante de alguém que é um estrangeiro, que está fora da promessa do povo de Deus, de alguém que era castrado, mas de alguém que tinha posses. E o fato dele ser um eunuco quer dizer que ele estava fora daquilo que era possível de uma pessoa ter acesso ao templo. Deuteronômio vai nos dizer que aquele que é castrado, aquele que é eunuco, ele não pode participar da adoração no templo por completo. Ele não pode ficar no pátio de acesso como todas as pessoas. Não pode ficar dentro, mas ele precisa ficar fora. E esse era o caso. Ele era um homem que ele era excluído pela religião. Agora imagine, ele anda mais de 2.000 quilômetros de sua cidade para ir a Jerusalém, para adorar a Deus, mas ele fica fora do acesso que as outras pessoas tinham. Você já pensou se isso acontecesse aqui nesse lugar? Viesse uma família, mas alguém tivesse alguma condição que a gente dissesse assim, olha, vocês 3 podem ficar, mas tal pessoa da sua família precisa adorar do lado de fora. Era essa a condição dele. Lucas vai nos dizer que esse homem vai ao templo adorar, a Jerusalém adorar. Então, nós vemos aí um coração sincero, um coração que busca o Senhor. Não só isso, mas que ele volta para casa em sua carruagem, com as escrituras abertas, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, era alguém que buscava a Deus, era alguém que estava com seu coração. Você crê que as pessoas de diferentes religiões, elas estão buscando a Deus?
Você crê nisso? A alma humana tem um anseio de conhecer alguém maior, alguém superior, alguém que foi o seu Criador. Na nossa própria essência, isso foi deixado por Deus. E esse homem é uma dessas pessoas em que ele estava ali, buscando, participando de uma religião, mas ele estava vazio, ele se encontrava vazio, porque a alma humana não pode ser saciada, não pode ser preenchida por uma religião. A alma humana só é preenchida por uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele lia a Bíblia, mas ele não entendia o que ele lia. Quantas pessoas hoje estão frequentando os cultos, estão servindo, estão cantando, estão fazendo tantas coisas religiosas. Você olha de fora e a pessoa está fazendo a coisa certa, mas ela ainda não conhece o Senhor. Ela ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus em Jeremias 29:13 nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Esse homem estava buscando a Deus. Ele estava buscando. E aí entra em ação o Espírito Santo. Porque não existe obra de Deus sem o Espírito de Deus. Não existe. Sabe por quê? Vou aproveitar. Eu estou muito falante hoje, né? Estou preocupada já com o tempo, mas eu vou acabar no tempo certo. Não existe metas de batismo. Se você participa de uma igreja que está colocando para você metas de conversão, metas de membro, metas de batismo, vou até olhar para a câmera, não existe metas para a obra de Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. O nosso papel é proclamar, é falar as boas novas, é ser fiel, é obedecer, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo a obra aqui nesse lugar. Ele diz assim, olha, o Espírito Santo leva Filipe para esse lugar deserto, para encontrar com esse único homem que estava com o coração ansioso em buscar a Deus. Filipe vai para esse lugar, ele sai do palco, ele sai da multidão, ele vai para o deserto, ele encontra apenas uma pessoa. Eu tenho que falar isso. A gente cancela as reuniões porque só vai uma pessoa. É verdade ou não é? Eu não cancelo não, viu? Já estou logo dizendo aqui que eu não cancelo. Se tiver só eu e a câmera, sou eu e a câmera. Porque não somos nós. É o Espírito Santo. E uma alma tem muito valor para o Senhor. Tem muito valor. Você não sabe o que aquela pessoa convertida pode fazer. Ela pode saquear o inferno. Você só ganhou aquela pessoa. Mas ela pode ganhar milhares e milhares e milhares. Por isso, invista nos seus filhos. Invista. Invista nos seus adolescentes, nos seus jovens. Eles estão assim, com a garra toda para falar de Jesus. A gente está cansadinho, né? A gente está preocupado com os boletos, né? Tá em fechar a conta, as contas não fecham. Impressionante. Mas o jovem não está preocupado com isso. Ele quer amar Jesus, ele quer seguir Jesus. Invista nessa nova geração. E agora o Espírito Santo dá outro comando, que parece mais sem lógica ainda. Olha o que o Espírito Santo diz. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que ele está lendo, o que está lendo? Você imagina a cena?
A gente lê a Bíblia, mas a gente não imagina a cena, a carruagem lá, blá, 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 e o Espírito Santo dizia, vai, corre, 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 corre. Ele, peraí, mas que doidice é essa? Eu vou sair correndo aqui. Gente, a gente tem vergonha de entregar um folheto. A gente tem vergonha de abrir a boca para dizer, Jesus te ama. E o Espírito Santo manda Filipe correr, vai, corre, corre, e a palavra é essa mesmo no original. Vai atrás, corre, Filipe correndo, e o cara lendo, ele diz assim, você está indo. Ele buscou encontrar uma conexão para entrar com o Evangelho. Você sabe que isso é uma estratégia maravilhosa de evangelismo? É você encontrar um ponto com a pessoa que vocês... Você gosta de tomar café? Aí a pessoa, não gosto não, gosto de chá. Também amo chá. Eu passei uma época tomando chá, gente, que sufoco. A minha amiga era de uma religião que não tomava café. O primeiro presente que eu dei para ela sem saber foi um bolo de café. De verdade, sério mesmo. Aí depois ela me explicou, eu disse, nossa, mas eu amo chá. Oh, que coincidência. Eu nem gosto tanto de café. Ponto de conexão. Vamos lá. O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu. Como posso entender se alguém não me explicar? Assim Filipe convidou para subir... assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo, gente, uma passagem que está lá em Isaías 53, dos versos 7 ao verso 8, que diz assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Essa era a passagem. E aí o eunuco vira para Filipe e pergunta, diga-me, por favor, de quem o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías está falando sobre ele mesmo ou sobre outra pessoa? E a resposta de Filipe foi, ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus, o eunuco estava lendo um dos trechos mais conhecidos do Antigo Testamento que fala sobre Jesus como um servo sofredor, como alguém que veio, mas que foi humilhado, que foi injustiçado, que foi julgado, que foi morto, e a morte vicária, a morte substituta, ele morreu no meu e no seu lugar. Mas o eunuco não sabia o que estava lendo. E Deus manda aquele homem, aquele discípulo de Jesus para o deserto, para correr atrás de uma carruagem. Nesse momento agora, você que é crente, já era para você estar com o coração constrangido. Não saia desse lugar sem você ser constrangido. E essa igreja, ela tem essa característica, tá bom? Você vai sair aqui, poxa vida, mas não era uma palavra de vitória, não? Poxa vida, estou precisando tanto de uma força. Mas a gente também dá, no final eu dou uma palavra para você. E ele não entendia. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, ele pegou o gancho da passagem, ele só começou com a passagem. Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Certamente ele olha para aquele eunuco, ele olha para aquele homem que estava excluído da religião, e ele diz assim, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. E a boa notícia de Jesus, que eu tenho de Jesus para você é a seguinte, que o evangelho das boas novas de Jesus Cristo é para todos. Jesus Cristo morreu para todos, incluindo você. Incluindo você, porque se você vai olhar no resto do livro de Isaías, do profeta Isaías, existe um texto específico para o eunuco que traz uma promessa para o eunuco. E eu não poderia dizer para vocês isso e de ler para vocês isso, porque isso é muito importante. O texto está em Isaías 56, dos versos 3 ao 8, e diz assim, ó, que nenhum estrangeiro
Aí você já se coloca no lugar, né? Você fala, opa, agora ela começou a dar promessa. Aí, ó. Eu falei que era para constranger, você agora sou eu. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Já levanta a mão para o céu assim, ó, já recebe, é minha, Senhor, eu vou pegar logo. Vamos lá. Que nenhum estrangeiro se disponha a unir-se ao Senhor, venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo? E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Deus está dizendo assim, olha, eunuco, eu não quero mais que você diga isso. Eu não produzo, eu não tenho filhos, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, escolherem aquilo que me agrada e se apegarem à minha aliança, a estes darei dentro do meu templo, e não mais fora. Dentro do meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, nome que jamais será esquecido. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas eu não gosto de gente tatuada. É para eles também? É. E para os feios? Ah, eu não gosto de gente feia, não. É que feiura é um negócio que pega. É para eles também. Porque aos olhos de Deus todos somos lindos, amém? Amém? Glória a Deus. Você tem Jesus, você fica mais bonito, sabia? Você fica alegre, feliz. É para eles também. Mas é para os que estão na perdição? É para os que estão na prostituição? É para os que estão nas drogas? É para os que estão em outras religiões, buscando ali, de alguma forma, agradar a Deus? É para eles também. É para todos. E a promessa, ela é eterna. O que Deus está dizendo através da voz de Filipe, o que Deus está dizendo para aquele eunuco é, olha, se a religião exclui você, eu estou te convidando para fazer parte de um povo que tem relacionamento direto comigo através da pessoa de Jesus. Não existem mais barreiras. Não existe mais condição que você possa estar, que o meu amor e a minha graça alcance a sua vida. As barreiras são quebradas, no nome de Jesus, porque o véu foi rasgado, de cima a baixo. Existe um futuro de esperança e é muito melhor do que qualquer coisa que você tem buscado. Inclusive aqui na América, existe um futuro de paz, um futuro de alegria, onde não há choro, onde não há dor, onde não há tristeza, na presença eterna de Deus. E o coração do eunuco foi ali sendo transformado por aquela palavra, e aquela palavra deixou de ser teoria, para se tornar uma revelação, porque existe diferença. Você pode ler a Bíblia muitas vezes. Ah, meu querido, mas quando Deus fala, você sente, ó, lá dentro. Você sabe que foi o Senhor. Quem já ouviu a voz do Senhor, sabe o que é ouvir a voz do Senhor. Eu ouvi essa voz quando eu tinha 23 anos, sentada numa cadeira de dentista. Eu era dentista. Eu abri a palavra de Deus, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus.
E eu vi as coisas que Jesus fazia. E eu comecei a chorar e disse assim, como pode o Senhor me amar? Diante desse mundo inteiro, o Senhor olhar para mim, alguém como eu, e me amar, e saber quem eu sou, e me chamar pelo nome, e dizer que tem o meu nome gravado na palma de suas mãos, e que o meu nome, se eu fizer uma decisão hoje, vai estar escrito no livro da vida. Não tem como resistir a esse amor. A resposta, quando a gente encontra esse amor, é se entregar. E o eunuco, quando ele viu a água, disse, o que me impede de ser batizado? O que impede esse homem de ser batizado? É porque ele não fez a classe de batismo? Ele não pode ser batizado? É porque ele ainda não teve a sua vida transformada por completo? E quem teve? Eu não tive. Eu faço cada uma de vez em quando que eu fico assim olhando, bicho. Ontem eu fui no Outlet comprar de última hora uma roupa para o aniversário do meu neto, que chegaram à conclusão que minha roupa não estava boa. O aniversário era 5, eu saí de lá 4 horas. Só mandei a mensagem no meio do caminho e fui comprar uma roupa. Era 44 minutos. Eu falei assim, é perto, para Orlando é perto. Procurei uma vaga ali naquele estacionamento e aquilo dali estava... E tem crise, viu? Menino, olha o que tinha de brasileiro. O dólar tinindo. E o povo gastando. Tem crise não, minha gente. Crise é para nós que estamos aqui. O pessoal não está em crise, não. Estava cheio o estacionamento e eu procurando vaga, e o povo perseguindo, né? O povo fica perseguindo quem sai de sacola, né? Aí fica aquela fila de gente e fica assim, brigando, né? Um coloca o carro assim, aí o outro vem com o carro. Eu falei, eu não vou ficar nessa briga. E aí, de repente, eu passei e tinha um espaço entre os 2 carros que cabia o meu certinho. Só que tinha aquela lista assim, né? Aí, eu coloquei. Depois eu lembrei de uma própria pregação minha, que eu falei sobre o carrinho do supermercado. Imagina, eu coloco o carro do supermercado de volta para o lugar, pode ser a distância que for, eu coloco. E agora eu estava enfiando meu carro ali naquele negócio que não era para ser. E eu pensei, o crime não compensa, Satanás. Satanás, eu sei que é você, me dando ideia. E eu vou pagar uma multa de $250. Meu carro vai ser guinchado, vai sair nas páginas, as pessoas vão ver, o meu testemunho vai cair. Aí tirei. Transformados. Nada impede de sermos batizados, porque a obra continua, continua e continua. Umas vezes nós estamos aqui, cheios da presença de Deus, né, Eduardo? Né? Outras a gente está tão, como diz na minha terra, borocochô, né, precisando ali que alguém nos leve junto. Nada impede daquele homem ser batizado, independente da sua condição física, independente da sua nacionalidade, independente da sua cultura, nada o impede de fazer parte do reino de Deus. Então, deu ordem para parar a carruagem. Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Ai, meu Deus! Que ingratidão! O eunuco nem foi fazer parte da igreja de Filipe. Eu pensei que era assim. Que a gente só tinha que se conectar com pessoas que fossem fazer parte da nossa igreja. Que a gente só deveria pregar o evangelho se fosse para alguém.
que vinha para cá. Afinal, a gente quer esses bancos cheios. O eunuco não viu mais. E, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Queridos, nós estamos finalizando essa mensagem. Não diga glória a Deus, não. De um lado, nós temos Filipe. Alguém que entendeu que deveria frutificar onde foi plantado pelo Senhor. Alguém que entendeu o que é negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos e obedecer à voz do Senhor. Alguém que uma hora estava servindo as mesas, estava limpando o chão da igreja, estava fazendo café, estava na câmara, mas em outro determinado momento, esse homem estava pregando a palavra de Deus, vendo os milagres acontecendo, vendo os demônios sendo expulsos, uma grande obra, mas também um homem que entendeu que deveria servir ao Senhor apenas para uma pessoa no deserto. E eu quero encorajar você essa noite, você que já tem Jesus. Eu quero encorajar você a, primeiro, plantar-se em algum lugar. Cada vez mais está comum. Pessoas que saem de igreja em igreja, de local em local, elas não têm um lugar certo ali para frutificar. E é claro que quando eu falo isso, primeiramente eu estou falando de você estar plantado no Senhor, de você estar conectado na videira verdadeira que é Jesus. Mas eu também quero encorajar você essa noite a deixar esse lugar de movimento dessa forma e estar na sua igreja local, para que ali você possa crescer, para que ali você possa crucificar, ou frutificar. Crucificar não, né, gente? Crucificado a gente já foi com Cristo, né? Queridos, permaneça no lugar. Frutifique naquele lugar. Sirva naquele lugar. Se esvazie de você para que Deus possa enchê-lo de sua presença, de sua graça, de sua misericórdia. Não pense que você sentar apenas com um, com dois ou com três, você vai estar desperdiçando o seu tempo. De forma alguma. Viva a estação que o Senhor tem para você agora. Alegre-se nisso. O seu objetivo diário deve ser glorificar o nome de Deus e se alegrar na presença e no relacionamento de Jesus. Você tem se alegrado nesse relacionamento com o Senhor Jesus? Tem sido um motivo de alegria para você? Se não, é hora de você refletir. É hora de você pensar o que está acontecendo com a minha espiritualidade. O que está acontecendo com o meu cristianismo, com o meu chamado, com a minha fé. Será que eu estou fazendo parte, assim como o eunuco, de uma religião? Será que eu venho para a igreja desanimado, desencorajado? Eu peço que o Espírito Santo de Deus encha você de entusiasmo. E eu não sei se você sabe que a palavra entusiasmo significa isso, cheio de Deus. Só uma pessoa entusiasmada, uma pessoa cheia de Deus para correr atrás de uma carruagem. Que a gente não está correndo assim desse jeito, não. Estamos correndo por nada, né? Encha-se da presença de Deus. Não faça de Deus e do seu relacionamento com Deus algo que você tente encaixar na sua rotina. Muita gente tem tentado encaixar Deus na rotina. Não tem dado tempo de ler a palavra de Deus, não tem dado tempo de orar, não tem dado tempo de servir, não tem dado tempo de meditar, não tem dado tempo de juntar a família, se reunir para um culto doméstico, porque você está tentando encaixar Deus na sua agenda.
quando na verdade ele é a base. Ele é a base de tudo para que todas as outras coisas tenham frutos. É isso que João 15 diz nas palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Será que não é por isso que a gente está tão cansado? Será que não é por isso que a gente está tão desmotivado? Que todo dia a gente pensa assim, eu sei que você pensa nisso, tá? Você pensa assim, Senhor, vale a pena eu ficar aqui mesmo, nesse lugar? Meu Deus, que deserto é esse? Porque você não encontrou um motivo. O seu motivo é glorificar a Deus nesse lugar, no lugar onde você está. Se Deus te trouxe para a América, é porque Ele quer que você frutifique aqui na América. Ele quer que você glorifique o nome do Senhor aqui na América. Esse é o convite que eu tenho para você. Mas talvez, você seja como o eunuco. Você está com o seu coração buscando o Senhor. Mas você ainda não encontrou. Você lê a palavra de Deus, você faz as coisas certas, você vai aos encontros. Eu vi que tem legendários aqui. Vai para os legendários, você vai buscando todas as formas e você está fazendo a coisa certa, mas aí você ainda não teve um encontro real com o Senhor. A pergunta que eu faço para você essa noite, se você é essa pessoa, é a pergunta que o eunuco fez. O que me impede? O que impede você de fazer uma decisão essa noite e descer as águas? O que impede? É medo? É orgulho? O que é? É outra religião? Nós não estamos convidando você para uma religião. Nós estamos convidando você para encontrar Jesus. Aquele que transforma vidas e transforma a sua eternidade. Eu queria chamar o grupo de louvor. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar antes de começar o nosso batismo. Eu convido você a ficar para o batismo, tá bom? Fica para o batismo. Nós vamos orar. Já começa a ficar aí em espírito de oração para viver esse novo tempo. Toma hoje essa decisão de ser um cristão mais do que um crente, um verdadeiro discípulo de Jesus, que aprende de Jesus todos os dias, que não só aprende de Jesus, mas coloca em prática. Não é essa a palavra da casa na rocha e na casa na areia? A casa na areia é aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Então, quando vem os ventos fortes, as chuvas, as enchentes, os rios sobem, a casa não permanece de pé. Porque você não é um praticante daquilo que você aprende. Mas quando você é um praticante, você tem a sua casa, você, a sua vida, a sua família na rocha. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, os rios subirem, mas a casa permanece de pé. A casa é a sua vida. Eu gosto de dizer isso. A sua decisão por Jesus, ela não é familiar. Ela traz um impacto na sua família, mas ela é pessoal. Ela é pessoal. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez a tua palavra foi pregada. Nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, continua trabalhando no coração
de cada pessoa que está aqui essa noite. Que elas possam ouvir a tua voz e sentir em seu coração o Espírito Santo chacoalhando e dizendo: é com você essa palavra, é com você, eu estou te chamando. Eu não trouxe você aqui para que você tenha o sonho americano. Eu trouxe você aqui porque eu quero ter um encontro pessoal e profundo contigo. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. E eu quero fazer isso porque eu o amo. Eu morri por você e eu quero encher a sua vida de sentido. Encher a sua vida de propósito, encher a sua vida de alegria. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus que tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, voz para dar comando e mão para nos guiar. E a mesma voz que disse para Felipe: vai, os mesmos ouvidos que ouviram ali o eunuco falando das Escrituras, lendo as Escrituras, os mesmos olhos que alcançaram aquele homem ali no deserto, são os mesmos olhos que estão sobre o teu povo nesse lugar. Faz a tua obra maravilhosa nesse lugar, Senhor. Move os corações. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.